Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre feminicídio. Só no mês de janeiro de 2019, 126 mulheres foram assassinadas no Brasil pelo fato de serem mulheres. Houve ainda outras 67 tentativas de homicídios contra as mulheres. O Brasil é o quinto lugar entre os 83 países com os maiores índices de feminicídio. São 5 assassinatos a cada 100 mil mulheres. Em 2013, por exemplo, metade das 4.762 mortes de mulheres era cometida por familiares. E 1/3 desse tipo de crime foi praticado pelo marido, parceiro, namorado ou ex. Ou seja, esses quase 5 mil assassinatos representam 13 homicídios femininos cometidos por dia naquele ano. Um outro estudo mais recente, do IPEA, mostra que a cada 1h30 um feminicídio ocorre no Brasil. A gente precisa lembrar também que os casos de assassinatos de mulheres negras aumentaram em mais de 50% em 10 anos. E mais importante ainda, lembrar que qualquer tipo de violência contra a mulher é crime previsto na lei. E é por causa desses números todos que a gente precisa falar sobre feminicídio. E aqui comigo está a juíza Adriana Mello. Ela é titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher do Rio de Janeiro, é membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também é presidente do Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Eu também converso com a doutora em Ciências Humanas, Lia Zanota Machado. Ela é professora de Antropologia e pesquisadora colaboradora sênior da Universidade de Brasília. É presidente da Associação Brasileira de Antropologia, foi ex-conselheira do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres e ex-membro do Comitê de Monitoramento da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Olá, boa noite, bem-vindas. Boa noite. Antes da gente discutir todos esses números, que eu acabei falando aqui no começo, eu quero que a gente preste atenção aqui em outros dados de violência contra as mulheres. Vamos acompanhar. O Ligue 180, que é o canal para denúncias de violência contra a mulher, recebeu durante o ano de 2018 mais de 92 mil queixas. Os dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos mostram que a violência física foi o crime mais registrado, com mais de 30 mil casos, seguida da violência psicológica, com quase 24 mil, e na sequência a violência doméstica e familiar, com mais de 15 mil casos. Vamos então começar fazendo um panorama de todos esses dados que a gente viu aqui, que foram apresentados. Por que acontece isso no Brasil? Veja, no Brasil, especialmente como você apontou no início, nós temos uma alta taxa de homicídios contra as mulheres e uma alta taxa de violência crônica contra as mulheres. Então, isso vem, eu diria, de uma longa duração, de uma desigualdade, inclusive jurídica, que não é só nas memórias sociais, que os homens podem fazer obedecer as mulheres, antes até com castigo físico, e que se fosse adúltera, nas ordenações filipinas, podia matar. Então, essa cultura de longa duração, ela faz efeitos até hoje. E você vê que faz efeitos mais no Brasil do que se você compara com países europeus ou mesmo americanos, que a gente já costuma ver filmes que têm alto índice de violência, mas não tem. Enquanto nós temos 4,8 mulheres mortas por 100 mil habitantes, nos Estados Unidos, 5 por 100 mil são ambos mortos dos dois sexos. Na Europa, é 3 por 100 mil, ambos sexos. Então, você vê que, embora a gente diga que essa cultura de controle das mulheres é de longa duração e que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos, que não é só brasileira, nós perduramos. O problema todo é que isso continua de uma violência muito grande, que faz com que fosse feita a lei do feminicídio para a gente fazer uma troca. Em vez de ser, como os homens diziam, matar por amor, não é matar por amor. É controlar, possuir e matar a sua mulher. É uma licença para matar. Então, nós precisamos terminar. Então, nós mostramos como feminicídio, como uma nova lei, para exatamente não se diga que é controle. Não é paixão, é falta de respeito ao outro, é controle, é posse, se desfigura os corpos. Feminicídio é alguma coisa que mostra um controle
que, se nós pensamos os homens modernos hoje, que respeitam a igualdade e a dignidade das mulheres, e todas as mulheres que querem ser respeitadas e dignidade, está completamente fora do tempo, mas perdura. Então, é por isso uma lei que nomeia o feminicídio e, anteriormente, uma lei Maria da Penha, que pretende, basicamente, dar todas as medidas cautelares que protejam a mulher e que obriguem o agressor, que é esta forma de prevenir o feminicídio. Quero aproveitar o gancho, falando da Lei da Maria da Penha de 2006. Ela ajudou a diminuir as taxas, mas ela não foi suficiente, né? É como a professora falou, Lia, realmente o Brasil tem um histórico de violência contra a mulher muito antigo, até mesmo era permitido matar a mulher que fosse pega em adultério, como ela comentou nas ordenações filipinas, e isso vem perdurando aí durante muito tempo, e a gente sabe que o patriarcado no Brasil ainda é uma relação que existe, né, uma relação hierarquizada, as relações entre homens e mulheres em muitos lugares, existe uma assimetria de poder e isso aí é representado pelos números de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela é um mecanismo, tá? Para coibir a violência contra a mulher. Agora, é muito importante ressaltar, Marcelo, que a lei ela não vem, obviamente, com esse objetivo fundamental de acabar com a criminalidade, porque senão não teríamos crime no Brasil. Nós temos Código Penal desde o início, obviamente, do nosso período de colonização, e aí continuam os crimes. A gente precisa trabalhar com a prevenção e eu acho que a forma de prevenir esse tipo de crime, para além de ter a Lei Maria da Penha, é trabalhando com educação, é alterando currículos escolares, campanhas educativas. Somado à Lei Maria da Penha e à Lei do Feminicídio, pode realmente ser um arcabouço suficiente para prevenir a violência. Agora, só a lei não será suficiente. E por que a maioria dos casos acontece dentro de casa, né? A gente tem aí o mapa da violência entre 2003 e 2013, 4.792 casos e quase um terço eles acontecem dentro de casa. Como é que a gente explica isso? É porque, veja, mesmo se a gente pensar a nomenclatura que aparece no feminicídio, tem uma que você diz assim, é feminicídio quando se mata a mulher pela condição de sexo, ou seja, quando você menospreza a condição da mulher. E a outra é quando há violência, a outra qualificadora do feminicídio é quando há violência doméstica e familiar. E a Lei Maria da Penha só tentou segurar a questão da violência doméstica e familiar. Por quê? Porque é exatamente aí que você tem o controle. Porque uma coisa é você ter uma lei abstrata que você diz, olha, todos somos iguais perante a lei. A outra coisa é você dizer que na ideia do privado, o controle tinha que ser da chefia masculina. Então, essa ideia do privado como do controle masculino é que fez persistir, porque ela vai contra a outra proposta, que também está na lei, desde antes da Constituição, de que somos todos iguais perante a lei. No entanto, a igualdade de gênero ela aparece só na Constituição. Então, por que se dá? Porque as relações afetivas, as relações, digamos assim, você tem uma ideia, ciúme, você tem a afetividade, se entrega ao companheiro, a companheira se entrega para construir uma vida junto, mas como é que você vai ter uma vida comum sem conflito? Não existe no mundo, especialmente na área familiar, a inexistência de conflitos. Conflitos tem, mas a solução é a argumentação, é o respeito ao outro, é exatamente isso. Então, a ideia é que você resolva os conflitos não matando, mas é por isso, você tem uma história que dizia que o homem deve controlar. Então, é também um pouco um olhar do outro, não é? Eu vejo, tem casos de feminicídio em que um homem vai matar uma mulher no meio da rua, porque um amigo avisou que a mulher que já tinha se separado há 2 anos estava ali trabalhando, vendendo alguma coisa no meio da rua. O amigo chama, ele vai e mata na frente do amigo. Estou querendo dizer que, além de querer controlar a mulher, é uma ideia de que os homens esperam que os homens que são honrados, eles não podem, de forma nenhuma, ter mulheres infiéis. Então, essa é uma questão, duas formas. Os conflitos cotidianos, um quer controlar pela força, vai dar violência. Quem é legítimo? Tem mulheres violentas? Tem mulheres, pouquíssimas. Por quê?
porque nunca se deu legitimidade às mulheres para ser violentas. Isso não quer dizer que elas não tenham, mas são poucas. Agora, quando homens, a agressividade dizem, não, você pode tudo, ele diz, eu posso tudo. Então, ele controla e mata. Por isso que se diz que tem mulheres que matam homens, pouquíssimo. A grande questão são homens que matam mulheres no domínio privado, mas só queria dizer que não só, né? Ou seja, a ideia da palavra feminicídio veio da Corte Interamericana, quando se discutiu a Ciudad de Juárez, quando havia meninas mortas como quase um genocídio. Então, essa ideia do feminicídio, quer dizer, mata-se porque é mulher. Agora, a maior parte dos feminicídios não é tão impessoal, a maior parte é pessoalizada. E feminicídio é diferente de homicídio contra a mulher? Evidentemente, eu diria o seguinte, quando quando uma pessoa vai querer fazer um latrocínio, né? Geralmente esse latrocínio não importa se é homem ou mulher. Então, se acaba matando por causa disso, se der a ideia de que não importa. Então, porque não é a questão fundante, mas ele sabe que está matando uma mulher, né? Então, inclusive, latrocínios que mulheres estão no carro, às vezes você tem até o estupro da mulher junto com o roubo. Então, eu sempre digo que sempre tem gênero. Quer dizer, não existe um homicídio totalmente neutro que você não sabe se você está matando um homem ou mulher. Não existe. Mas a razão fundante que você tem no feminicídio é que é porque ela é mulher, especialmente porque ela é tua mulher. Ou ela é porque é tua irmã que não podia fazer isso, que está desonrando a família do irmão, ou do pai, ou especialmente do marido. Então, exatamente, a maior parte dos feminicídios ocorre na nossa cultura, na violência, que é uma violência doméstica, do controle personalizado. Quer dizer, realmente... Tem um filme que diz assim, o perigo mora ao lado, não é? É um pouco o seguinte, você fica nas mãos de alguém que você gostou, ou você continua a gostar, mas que você não quer a violência. Então, isso é quase uma tortura, não é? Que você fica na mão de alguém que você tem uma relação pessoal, uma relação afetiva, uma relação amorosa. Então, só que não é só amor que está nessa relação. Você tem controle e você tem absolutamente falta de respeito à mulher. Esse é a grande questão. Então, a diferença é isso. Supostamente, o homicídio contra homens e contra mulheres, a ideia é de que a razão fundante não é o gênero. Mas eu sempre digo, trabalhando com violência de gênero, sempre se sabe, né? Tipo assim, o caso da Marielle, que ela é morta, mas ela é mulher, ela é negra, ela é jovem, ela é líder. Matou-se porque ela é líder. Mas sabia-se que era mulher, negra, o gênero entra, mas não é provavelmente a razão fundante. Não é porque você menospreza, mas é que o gênero está envolvido na violência. Então, eu diria que a maior parte das taxas de homicídios cometidos são de homens contra mulheres, mas de homens contra homens também, né? Essas taxas de homicídios de jovens matando jovens, não pode esquecer que os homens matam homens. Por que a diferença? Só que às vezes é numa primeira briga no bar, um homem tira o valor do outro, a honra do outro, diz que você não vale como trabalhador, ou você é beberrão, o que for, ou sua mulher ele viu com outro, e mata, às vezes na primeira facada. Enquanto que o feminicídio, geralmente da sua mulher, o homem faz o fim de um percurso, de uma violência crônica, de uma violência psicológica, de um retirar da percepção da mulher, de um corpo controlado, de dentes arrancados, de olhos roxos, e ao final é a morte. Quer dizer que, veja que a ideia é o controle e o outro é muito mais o desafio. Doutora Adriana, a senhora falou de prevenção, de educação, mas como fazer uma mulher que é sempre ameaçada num relacionamento desse, né, com o agressor, como é que ela tem que fazer? A senhora que trabalha com isso todos os dias, como chegam essas denúncias até a senhora?
Então, a grande porta de entrada são as delegacias, né, de atendimento às mulheres, mas também as distritais podem fazer esse atendimento. Essas mulheres, elas devem procurar ajuda, porque realmente, inicialmente, começa com uma violência verbal, uma violência que ela vai se transformando mais acentuada de uma forma psicológica, geralmente uma violência emocional, depois ela parte aí para a violência física, né? E pode culminar com feminicídio. O que acontece é que grande parte dessas mulheres, elas demoram de 7 a 8 anos para denunciar, porque existe aí aquela situação da lua de mel, que é o ciclo da violência, né? Ela tem uma tendência a perdoar, até por ser o pai dos filhos, é uma relação afetiva, é uma relação que tem aí um investimento emocional muito grande. E essas mulheres, às vezes, permanecem nessa relação. E é muito difícil elas saírem dessa relação sozinhas. Elas precisam de ajuda. E a ajuda, às vezes, pode vir tarde demais com o feminicídio. Então, a gente sempre orienta essas mulheres que, na primeira violência, elas já registrem ocorrência. Já procurem os centros de referência de atenção à mulher para receberem ali todas as informações de ordem psicológica, orientações sociais, jurídicas também, porque todo centro de referência geralmente tem ali um profissional da área do direito para que ela tenha essas informações, para que essa violência ela não vá se perpetuando, que possa culminar no feminicídio. A nossa experiência no juizado de violência do Rio de Janeiro é que a violência ela vai começando aos poucos mesmo e ela vai se acentuando, tanto é que nós temos mulheres, infelizmente, com vários processos e elas precisam trabalhar questões de ordem emocional e psicológica. Então, é fundamental que Vai ter uma além... hora que ela nem sabe mais que tipo de violência ela está sofrendo, porque é tão comum na vida dela. E elas desconhecem, às vezes, que aquilo é uma violência doméstica, porque está muito associado ao imaginário popular de que a violência seria só a física, né? Quando deixa marcas, vestígios. Quando, na verdade, a violência psicológica ela é muito cruel. E muitas mulheres estão padecendo, por exemplo, de questões psiquiátricas como depressão, síndrome pós-traumática, síndrome do pânico, e isso pode culminar, inclusive, com um feminicídio, porque ela fica mais vulnerável nas mãos desse agressor, né? E muitos agressores, infelizmente, nas audiências, tentam dizer que a mulher culpabilizar a mulher pela violência porque ela é maluca ou porque ela faz uso de substâncias, de remédios controlados, quer dizer, tentando colocá-la numa posição de desqualificação para que ele, então, justificando, por exemplo, a violência. Então, isso vai aumentando, chegando num determinado momento da relação, que pode culminar com o feminicídio. E aí a nossa preocupação, por exemplo, que grande parte desses feminicídios acontecem em torno de 50% com arma de fogo, né? Então, as pessoas armadas em casa é mais um fator de risco de feminicídio. E isso nos preocupa muito. Não apenas a faca, um instrumento contundente como é a faca, um estilete ou mesmo uma tesoura, que são instrumentos que estão ali no ambiente doméstico. O fato de ter uma arma de fogo, né, é um fator que pode fazer com que essa violência e os índices de feminicídio no Brasil, que, como você disse, temos 126 no início de janeiro, né? Quantos não teremos no final do ano se tivermos a possibilidade de ter arma de fogo de forma como está se propondo? Então, isso é uma questão que a gente tem que falar, porque vai provavelmente repercutir no índice de violência doméstica. E mesmo o crime de feminicídio virando lei desde 2015, né? Ele entra para o rol dos crimes hediondos, isso não inibiu. A gente tem visto aí que os números só são crescentes isso não inibiu, porque lei não inibe crime nenhum, né? Eu falei isso aqui no início, porque infelizmente no Brasil o que está se prestigiando são fatores e organismos de repressão à violência. Então, obviamente, a criação de delegacias, juizados especializados, do qual eu sou titular de são importantes, defensorias públicas da mulher são fundamentais, ministérios públicos, curadorias, núcleos de gênero, toda essa parte repressiva do sistema de justiça é muito importante que haja para a punição dos casos. Mas, paralelo a isso, temos que trabalhar com a prevenção, senão nós vamos ter que criar muito mais delegacias e vamos ter que armar mais a população, porque violência, ela gera violência.
Então, a gente tem que, junto com o sistema de repressão e um sistema de justiça qualificado, humanizado, respeitoso para com essas mulheres, nós precisamos trabalhar uma outra parte fundamental no Brasil, que é trabalhar com a educação e criando, por exemplo, centros de referência para essas mulheres devidamente capacitados, e não como a gente tem no Brasil. Eu preciso só... Sim, rapidamente. Que você, rapidamente, Adriana, que você concorda na substância, porque eu acho, você diz assim, a lei não funciona, mas o fato de nós termos uma lei do feminicídio, ela dá um novo nome ao que se pensava que era crime passional. Ela permitiu tudo que você mostrou da criação de centros de referência para atendimento à mulher, da rede de encaminhamento dos agressores. Então, eu acho que é importante que seja entendido, pelo menos nós, quando pensamos na criação da lei, não era porque esperávamos que a lei resolvesse tudo, mas a lei é um elemento fundamental porque ela também é uma forma de mostrar ao Estado uma outra forma de relacionar, tanto no Executivo quanto no próprio Judiciário. Daqui a pouco a gente continua, então, eu preciso só fazer um pequeno intervalo e a gente continua nessa linha e também quero saber se houve uma evolução nesse combate à violência contra a mulher. De volta com a Aparecida Debate, hoje estamos falando sobre feminicídio. Aqui comigo está a juíza Adriana Mello, ela é titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher do Rio de Janeiro, é membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e presidente do Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Eu também converso com a doutora em Ciências Humanas, Lia Zanota Machado. Ela é professora de Antropologia e pesquisadora colaboradora sênior da Universidade de Brasília. É presidente da Associação Brasileira de Antropologia, foi ex-conselheira do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres e ex-membro do Comitê de Monitoramento da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. No final do primeiro bloco, eu deixei uma pergunta para vocês se houve uma evolução aí no combate à violência contra as mulheres e se essa questão é prioridade hoje aqui no Brasil, principalmente de políticas públicas. Veja, com certeza, antes mesmo da Lei Maria da Penha, você tem que a movimentação contra a violência contra a mulher produziu a criação das delegacias especializadas da mulher. A Lei Maria da Penha conseguiu, portanto, criar os juizados. Então, é um movimento social, um movimento feminista que teve o apoio de vários outros movimentos sociais, que conseguiu, inclusive, o apoio do Executivo, no caso das delegacias, que depois conseguiu o apoio do Legislativo na criação da lei, e, portanto, possibilitou uma criação de estruturas que nós não tínhamos, nem sequer escrita em lugar nenhum. A mulher morria sozinha. Né? Então, veja, essas estruturas foram criadas. Agora, a efetividade dela varia muito, conforme o estado, conforme a cidade que você está. Então, e conforme a importância que um determinado governo municipal, estadual ou federal está dando naquele exato momento. Então, nós temos, por exemplo, estados do país, norte e nordeste, que você tem poucas delegacias, poucos juizados, em que um caso de uma estudante de doutorado que eu participei da banca, ela mostrou um caso que uma mulher foi morta, não chegou a ser morta, atiraram nela na frente de uma igreja, com todo mundo vendo quem foi, ela não foi, não morreu na hora, chegou ao hospital, depois do processo, imaginem, o processo culpou o hospital e não o homem, com todas as testemunhas. Então, isso indica que nós temos uma variedade de percepções jurídicas, de percepções da população muito variadas. Então, digo, que se a eficácia, você tem eficácia no sentido de que Brasília teve, no núcleo de atendimento aos agressores, teve eficácia e efetividade muito grande, porque agressores foram para esses grupos de reflexão psicossocial e eu tenho pesquisas das suas mulheres dizendo que ele diminuiu ou acabou totalmente com a violência. Então, você tem possibilidades nessas estruturas de você prevenir. Então, a Lei Maria da Penha é para ser preventiva. Agora,
Se ela tem a eficácia, vai depender de recursos e de ser prioridade ou não dos governos federal, estadual e municipal. Então, é muita coisa para você pensar nessa nova eficácia. E a outra é que você tem vários juizados de violência à mulher, várias redes criadas que adentraram também campanhas dentro das escolas, que é o que você está dizendo. A escola é importantíssima. Então, se agora nós ficarmos sem poder falar de gênero, porque não poder falar de gênero, não poder falar de violência contra a mulher nas escolas, é você barrar uma forma absolutamente principal de você aprender que, independentemente de sermos homens ou mulheres, independentemente de sermos homossexuais ou heterossexuais, nós precisamos nos respeitar como pessoas. E, portanto, isso é quando você diz que não pode falar em gênero na escola, é você minimizar o grau de violência que ocorre no Brasil ainda. Então, eu concordo plenamente que todas essas estruturas novas criadas não podem prescindir da estrutura educacional. Não podem. Então, eu acho que a Lei Maria da Penha tem que ir às escolas, a ideia de que existe feminicídio tem que ir às escolas, tem que se pensar, porque não acontece aonde? Aonde acontece a violência sexual? Grande parte de todos os dados que estão sendo apontados, estatisticamente comprovados, no local, quem faz, quem não faz, a maior parte do assédio sexual contra crianças é entre os familiares, entre os vizinhos. Então, nós precisamos parar com este lugar tão forte de que há uma licença para matar, há uma licença para violar as nossas próprias mulheres, as nossas próprias filhas, as nossas próprias enteadas. Então, isso é uma campanha, é uma revolução, e eu tenho certeza que não são só as mulheres feministas que estão nisso. Tem muitos homens, muitas mulheres que querem ver este Brasil novo, sem violência contra as mulheres. A senhora acha que houve uma evolução? E eu também queria que a senhora falasse, comentasse de outras iniciativas, como o projeto Violeta, né? Ele foi vencedor do Prêmio Inovari, que é um dos mais importantes aí da justiça brasileira. O que é o projeto Violeta? Nós temos que reconhecer que realmente, com o advento da Lei Maria da Penha, muita coisa mudou e mudou para melhor em relação ao combate à violência. A criação dessas estruturas já foi um avanço. E projetos, por exemplo, vários projetos foram criados no âmbito da justiça mesmo. Um deles é o próprio projeto Violeta, né? Que é um projeto que prevê o atendimento humanizado às mulheres dentro da justiça. Ao invés da mulher ir à delegacia, pedir uma medida protetiva, registrar a ocorrência, ir para casa, aguardar aquela decisão, que por lei tem 48 horas para o delegado enviar, mais 48 horas para o juiz decidir, o projeto Violeta prevê essa decisão imediatamente. Essa mulher vai direto para a justiça, ali ela tem o atendimento psicológico, social, jurídico, e a justiça, a juíza já dá a decisão na hora. Esse projeto, ele está em expansão no Rio, já tem 11 juizados com esse projeto, ele vem ganhando corpo, né? Justamente porque a justiça, ela é um espaço para muitas mulheres hostil, né? Intimida também. Intimida, né? Já é dentro da justiça. Então, eu fico sempre fazendo essa comparação. Eu, por exemplo, que sou da área do direito, quando eu vou a um hospital, eu me sinto mal. É um ambiente, para mim, diferente do que eu estou acostumada. Entrar na justiça, entrar num fórum, esperar por uma audiência, principalmente uma mulher vítima de violência doméstica e familiar, é muito difícil, porque ela já rompeu várias barreiras e ela precisa ter esse atendimento humanizado, que é o que o Violeta prevê, celeridade e humanidade. Agora, acho que ainda precisamos priorizar mais o combate à violência contra a mulher no Brasil. E não é armando as pessoas que nós vamos conseguir fazer. As redes sociais, por exemplo, são um bom canal, por exemplo, para isso? Eu acho que campanhas educativas, as redes sociais hoje, a mídia digital, está aí. Eu acho que tem várias campanhas que foram iniciadas nas mídias, como, por exemplo, meu primeiro assédio, né? Meu amigo secreto para combater o assédio sexual, principalmente dentro dos transportes públicos, né? Isso tudo inicia esse grande movimento feminista que a gente diz que é a nova onda do feminismo, que são as jovens indo para as ruas, movimentando as redes sociais, representa um mecanismo fundamental para combater a violência. Mas nós não podemos deixar de cobrar dos governos. E aí, governo, leia-se
Judiciário, executivo e legislativo. Esses três poderes que são harmônicos e independentes entre si, eles precisam sentar e dialogar e criar um grande pacote de combate à violência contra a mulher. A gente acabou de ver um grande pacote sendo anunciado de combate à corrupção. Só que as mulheres, só no Rio de Janeiro, morreram mais de 30 mulheres nos primeiros dias, né? Então, é importante que os governos federal, como a professora indicou, executivo, municipal, estadual e federal se sentem na mesa para dialogar ontem e fazer um grande pacote para coibir a violência, mas prevendo uma parte expressiva na prevenção à violência. Como que a gente vai fazer isso? Temos que sentar e dialogar. Não pode ser achismo chegar e botar um pacote sem dialogar, principalmente com o movimento de mulheres e os movimentos feministas que lutaram por tudo que nós temos hoje. Então, não dá para vir uma coisa de cima para baixo. Tem que ser uma coisa horizontal, discutida com os movimentos sociais, com juízes e juízas que aplicam a lei e com todos na mesa e criar um grande pacote, mas com muita urgência. E eu também acho que respeito também as instituições educacionais, que sejam elas do ensino básico ou do ensino universitário, Com certeza. que as instituições tenham também este cuidado com a questão da violência contra a mulher e do assédio, porque isso está ocorrendo em todos os níveis de ensino. Então, falta muito, quer dizer, o que tem que ser feito. Na minha universidade, tem um caso que chamou a atenção, que foi um estudante que mata uma estudante dentro da universidade, dentro do laboratório, né, premeditadamente, depois toca fogo no corpo, faz ela ingerir clorofórmio, e isso pega de surpresa colegas, professores da universidade. Depois acaba-se sabendo que muitos já conheciam essa briga entre eles, que ela estava o deixando, daí o assassinato. Mas veja o seguinte, jovens de classe média, educados, ensino superior, isso ocorre. Depois acontece também na área rural de Brasília, todas as raças, um homem negro mata sua mulher negra. Até isso também. que eu quero perguntar. Então, a senhora falou da Marielle, a gente vê aí, né, um aumento de 54% no assassinato de mulheres, mulheres negras. Que a gente atribui isso? Olha, aí a coisa é muito complicada, porque possivelmente, se a gente vê o aumento das mortes dos jovens negros e se vê que muitos são embates entre policiais e ditos, entre aspas, esperados, menores, bandidos, os autos de resistência no Rio, que na verdade são policiais que têm a licença, tem vários casos, inúmeros casos, de pessoas que não resistiram e foram mortas. Então, você pode pensar que mulheres negras também estão sendo mortas nessas condições impessoais. Agora, a gente também tem que refletir que se o feminicídio está ocorrendo e a gente tem dados, você também tem que mulheres negras estão sendo mortas na mão de companheiros, em grande parte também negros. Então, você precisa ver como nas classes sociais também, você pode dizer que uma filha de um desembargador foi morta pelo marido, quer dizer, dentro de uma categoria jurídica. Então, nós não podemos pensar, né, que as mulheres estão livres por estarem numa classe alta, numa classe média, ou por serem de uma raça ou outra. Elas estão na mão. Inclusive, nós temos que pensar exatamente por que essa violência está tão generalizada com casos incríveis. Tem um dos casos em Brasília, é uma mulher de 60 anos, negra, que é morta pelo seu companheiro, também negro. E eu tenho uma estudante de classe média branca, morta por um estudante, eu diria, considerado pardo, mas considerado socialmente branco. Então, também tudo isso ocorre, quer dizer, o feminicídio é alguma coisa que perpassa. Agora, por outro lado, você tem também essa questão racial, que aí você tem, quanto mais impessoal muito mais você considera que seriam bandidos negros e negras. Então, é por isso que eu concordo plenamente com o que a Adriana disse, que na hora que você permitir que você tenha um porte de arma
mais facilitado e que você tenha uma licença para matar ou para se defender maior, por exemplo, que nem a violenta emoção que foi dito nesse pacote. Olha, a grande parte dos feminicídios, eles eram desculpados, os homens absolvidos, e eles já achavam que iam ser absolvidos, portanto, que isso nem era crime, então eles já faziam. E o que eles defendiam? A violenta emoção. Só que se você olhar nos casos jurídicos, a violenta emoção se diz que tinha que ser na hora. Não, na hora nada, isso era usado, mesmo que fosse 1 ano depois, 2 anos depois. A violenta emoção não retira ninguém do que está fazendo um absurdo. Então, como é essa violenta emoção? Não deve ser um atenuador de nenhum ato, seja de um homem civil, seja de um homem policial. Não pode. Você tem que... O controle sempre existe. Então, tem que existir. Você não pode usar esse artifício, me parece um problema seríssimo, que dificulta, inclusive, o entendimento, que pode facilitar a absolvição de homens e a questão do feminicídio. Né? Eu acho assim, eu queria até complementar, concordo com o que a professora Lia falou e acrescento que no Brasil a gente vive essa questão racial de uma forma muito intensa, né? A maior parte dos casos que a senhora recebe é de mulher negra? Sim, a gente tem, em grande parte, mulheres negras que sofrem violência. Agora, a gente tem que ver que o Brasil traz aí esse histórico colonizador. Eu acho que a gente ainda não fez essa ruptura, a gente ainda não está num processo de descolonização que já deveria ter iniciado. E as mulheres negras aí, elas estão embaixo ali na pirâmide, né? Elas sofrem mais do que os homens negros, elas têm menos emprego, elas têm diferença salarial. É bem mais complicado para a mulher negra. E isso, como eu já disse, é desde a época do Brasil colônia, o que eles fizeram aqui. Quando chegaram, principalmente com a questão indígena, né, com as mulheres indígenas, depois em relação à questão da escravidão, né, quando vieram as escravas e essas mulheres já eram utilizadas e abusadas sexualmente e fisicamente pelos homens que aqui estavam, os colonizadores, né? Então, o Brasil não fez essa ruptura em relação à violência contra a mulher, que para mim tem um embasamento histórico muito grande. E a gente, como ela falou, a gente vai agora ter essa questão de não poder dialogar isso dentro das escolas, né? Quando deveria ser ali que a gente já deveria começar a trabalhar a questão da não discriminação de gênero, da não discriminação racial e étnica, né? Que são debates que a gente precisa colocar na mesa. É realmente a gente fica assim um pouco temerosa, porque quem trabalha com violência doméstica sabe que grande parte dos crimes acontecem realmente naquele histórico de violência dentro de casa. Então, a questão, eu volto a falar, da arma de fogo e da possibilidade, por exemplo, da excludente da ilicitude que foi ontem proposta nesse pacote, né? Em relação às mulheres, quer dizer, o homem não responder se aquele crime foi praticado naquele momento com violenta emoção, isso já era utilizado na questão da legítima defesa da honra, claro, né? Que muitas mulheres, inclusive, eram mortas e os maridos, os agressores absolvidos com essa, digamos assim, tese de defesa. Então, a gente fica, quem trabalha com violência doméstica todos os dias sabe que esses crimes acontecem num contexto de violência muito grande, contínuo de violência, e a gente precisa fazer realmente uma reflexão no momento, aproveitando, infelizmente, os índices altos de violência contra a mulher nos primeiros anos de janeiro. Por quê? Porque a gente tem um governo novo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, uma legislatura com grande parte dos parlamentares no seu primeiro mandato, para a gente fazer uma grande reflexão no Brasil, o que fazer para a gente romper com essa cultura da violência contra a mulher. A gente está se encaminhando para o final aqui do programa e eu queria que vocês reforçassem essa questão da denúncia, né? A gente mostrou aí no começo o Disque 180, né? Que recebeu 92 mil denúncias em 2018, que poderia ser muito mais, né? Muito mais casos poderiam ter vindo à tona. Eu queria que vocês reforçassem um pouquinho essa questão do Disque 180, de denunciar mesmo. E se a pessoa que está em casa assistindo hoje tem algum receio ou conhece alguém, porque a gente tem aquela história, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso daí, muita gente conhece esse ditado popular e acaba não se metendo mesmo. Até conhece o seu vizinho, alguém próximo, e acaba não fazendo esse tipo de denúncia também.
Não, esse é o ponto. A pessoa tem que denunciar, seja ela vítima, ou falar com a vítima para ver se... O que eu acho é o seguinte, ou você denuncia do que está ocorrendo, porque a denúncia para você ligar o 180 é você, inclusive, pedir o que você vai fazer, sabendo que a tua vizinha está sendo... Então, eu acho que é importante, mas é uma denúncia anônima. A outra coisa é a denúncia em que você leva à delegacia ou ao juizado. Em todas elas, você precisa ter um apoio da sua própria rede. Eu acho que a mulher que vai à denúncia, ela deve também levar sua irmã, sua companheira, não tem que ser exatamente uma denúncia só pública, ela já tem que construir quem a apoie. E isso é fundamental, por isso essa denúncia do 180 é importante, porque às vezes ela é um conselho, não é necessariamente eu estou sendo violentada, me venham aqui, eu estou sabendo o que eu faço. Então, essa construção do que você, como cidadão, deve fazer, se a sua vizinha está gritando por socorro, e há pouco tempo, em Brasília, em 2 prédios de classe média, os vizinhos sabiam mais ou menos que tinha uma briga, não esperavam que houvesse a morte, e foi uma atrás da outra. Então, você tem que se olhar mais com esse cuidado, perguntar o que fazer para o 180, fazer a denúncia, dizer o que você deve fazer, ou você ir diretamente, ela é fundamental. E só uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, é que também os juizados, cada vez mais que deem medidas cautelares, porque o número que chegam ao juizado, que pedem medidas cautelares não são dadas, e as medidas que obrigam o agressor a fazer uma reflexão psicossocial, elas são fundamentais. Elas previnem mais, às vezes, do que a audiência. Doutora Adriana, rapidamente, a gente está terminando. É importante, se a mulher estiver sofrendo uma violência, naquele momento ela deve ligar para o 190, porque é a viatura que vai chegar ao local. É só para esclarecer isso, porque 180, ele é um canal de informação para ela buscar saber orientações da sua rede, onde tem um centro de referência, onde é a delegacia do seu bairro, endereço, telefone do juizado. Aí ela liga e obtém essas informações. Mas se ela estiver sofrendo violência, ela pode ligar para o 190 e qualquer pessoa pode ligar e chamar a polícia. Afora esses 2 canais de informação e de 190, ela pode buscar a delegacia de qualquer lugar próximo da sua residência e registrar a ocorrência. E não esperar, porque a gente tem experiência de que se ela ficar aguardando a situação melhorar, essa violência vai aumentando e ela pode ser vítima de um feminicídio. Que foi o que a gente começou falando disso. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Eu quero agradecer a juíza Adriana Mello. Ela é titular do º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Rio de Janeiro, é membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é presidente do Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. E meu muito obrigado também à doutora em Ciências Humanas Lia Zanota Machado. Ela é professora de Antropologia e pesquisadora colaboradora sênior da Universidade de Brasília. É presidente da Associação Brasileira de Antropologia, foi ex-conselheira do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres e ex-membro do Comitê de Monitoramento da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão, crítica ou elogio para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem. Tchau!